Olá pessoal, então, nessa aula eu pretendo ensinar como projetar compensadores utilizando o Control System Designer, também conhecido como SysOL2, que nos permite projetar compensadores utilizando o método lugar das raízes, com auxílio do diagrama de Bode e até outras ferramentas também podem ser utilizadas dentro do SysOL2. Então, para isso eu vou apresentar alguns exemplos aqui, dos estudos de caso. Começando no primeiro caso com o projeto de um PI, um compensador do tipo PI, contínuo para um sistema de segunda ordem. E aqui a gente sempre começa, quando fazer um projeto de compensador, com as especificações de projeto. Quais são as especificações? O que eu quero que o sistema em malha fechada tenha? Como é que eu quero que ele se comporte em malha fechada, meu sistema? Então, a primeira especificação é o erro de regime permanente nulo. Até mudei aqui, na verdade, para ficar mais claro, erro de segmento de referência nulo. Então, só para a gente ter um exemplo, imagine que eu tenho esse sistema aqui. Um exemplo só. Eu estou controlando essa saída aqui, faço a realimentação, tem uma referência, comparo, tem um erro. Aqui é o compensador. Então, essa é a minha referência. Eu quero que esse erro aqui, esse erro que é a diferença entre a referência e a saída, seja zero. Como que eu vou fazer isso? Então, esse compensador que eu vou projetar vai ter que garantir que esse erro seja zero para segmento de referência. Agora, eu posso ter um outro caso, eu posso ter um outro exemplo como esse aqui, que eu tenho uma perturbação aqui, entrando na entrada da planta ou na saída da planta, ou no meio da planta. O fato é, eu posso também querer que o erro seja nulo para rejeição à perturbação. Porque uma coisa é eu ter erro nulo quando eu só tenho um degrau aqui na referência. E outra coisa é eu ter erro nulo quando eu tenho um degrau de perturbação. E esse é o segundo critério. Então, o primeiro é erro de segmento de referência nulo. E erro de rejeição de perturbação também nulo. Depois, terceiro critério. Tempo de acomodação em malha fechada aproximadamente igual ao tempo de acomodação em malha aberta. Overshoot menor ou igual a 5%. Margem de ganho maior ou igual a 6 dB. E margem de fase maior ou igual a 45 graus. Phase margin, gain margin. Isso aqui a gente vai olhar no diagrama de Bode, tá? Então aqui a gente tem as especificações de projeto que a gente precisa seguir. A gente vai ter que atender todas essas especificações lá no SysOL2 para poder encontrar o compensador para o nosso sistema, ok? Então aqui eu tenho uma planta, está escrito aqui. Está aqui minha planta. É o exemplo que eu escolhi. Posso olhar os polos e zeros dessa planta. Aqui os polos, 2 polos reais, menos 2,6, menos 0,38, não tem zeros, empty, significa que está vazio, ou seja, não tem zero, ok? Agora a gente vem aqui, e isso que é importante, antes de você abrir o SysOL2, você fazer isso aqui, tá? Você vai olhar, dar um step na sua função, dar um step info lá, para pegar também os parâmetros como tempo de acomodação, o settling time do meu sistema. Então vamos lá, olha, o step info, não coloquei ele aqui, estava com ponto e vírgula, ele não aparece, tirei. Então aqui, com o step info eu tenho o settling time de 10,6 segundos em malha aberta, o seu tempo de malha aberta. Aqui, se você segurar com o botão direito do mouse, tem que segurar, aí ele vai aparecer aqui, settling time também, para ver. E outros parâmetros que, como esse sistema é super amortecido, você não vai ver, como pico, tempo de pico não tem. Mas a gente mostra depois para um sistema subamortecido, tá? Aqui dá para você vir aqui e deletar. Dá para deletar. Não, tem que segurar de novo o botão direito. Esse gráfico aqui do LiveScript é um pouquinho complicado. Se você copiar para o seu comando window aqui, e tiver o gráfico mesmo, é mais fácil de trabalhar com ele, tá? Só uma outra observação. Tá lá. Aí dá para eu vir aqui e deletar. Não, é deletar com o botão direito, né? Delete. Ok. Tá, então beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos para o que importa, que é o SysOL2. Aqui é o comando SysOL2. Existem outros nomes para chamar esse comando aqui, tá? Esse é o nome mais antigo lá. O MATLAB, quando as versões vão mudando, ele às vezes muda o nome, mas ele costuma deixar o nome antigo funcionando. Então tem outros nomes além de SysOL2 que você pode chamar ele. Mas ao chamar o SysOL2, se você der um help SysOL2, ele vai falar o que é o SysOL2,
ele vai falar que, ó, você pode chamar a planta, e o compensador, existe uma ordem, uma sequência aqui, ó, que é planta, compensador, realimentação, filtro de referência. Você pode ter um compensador aqui, compensador aqui, compensador aqui. Isso aqui tudo são considerados compensadores, tá? São tipos diferentes de compensadores. Normalmente a gente só trabalha com esse aqui em cascata com a planta, mas se você coloca um filtro aqui e aqui, você não precisa desse filtro aqui, ó. É possível controlar a planta só com esses dois aqui. São formas alternativas de você projetar compensador, tá? Aqui, ó, tá um exemplo do que você pode jogar. Se você não coloca nada, coloca só G aqui, ele considera que isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, tá? É isso que a gente vai ver agora. Aqui tem outras informações importantes sobre o SysOL2, mas vamos abri-lo. SysOL2. Então, quando o SysOL2 abre, né, que é o Control System Designer, é o nome que aparece, que é o nome moderno que o MATLAB dá para ele, para o SysOL2, você vai abrir essa tela desse jeito aqui. Agora é a questão de configurar da forma que você quiser. Eu gosto de jogar isso aqui para cá. Quando eu quero usar, eu venho aqui, por exemplo, ó, clico 2 vezes, abro meu compensador. Você pode, vou botar para cá essa resposta temporal, para ver de forma separada, ver melhor só o lugar das raízes, aqui. Dá para você... Primeiro vamos mostrar o que dá para fazer, que as coisas que dá para configurar, antes de a gente ensinar como é que mexe com ele. Tá? Então aqui eu consigo vir aqui em editar arquitetura. Isso aqui é interessante porque tem várias arquiteturas aqui que você pode ter para poder estar projetando seu compensador. Controle cascata, com 2 compensadores, 2 plantas em cascata. Essa aqui é a padrão que vem nele. Então a padrão que vem nele é o primeiro item lá, quando você digitar SysOL2, colocar G, vai vir para cá, planta, vírgula. É compensador, vírgula, agora eu não lembro se é H ou F, qual que é a ordem aqui, mas enfim, estava lá. Estava aqui, mas já foi. Então, é importante você saber que tem essa configuração que você está usando, tá? Ok? E ela pode ser mudada por outras configurações. Olha aqui, ó, como eu falei, o compensador na realimentação, o compensador dividido em uma parcela no erro e outra parcela só na realimentação. Esse é um compensador muito bom, esse compensador aqui, pra você ter uma ideia. Mas enfim, vamos usar esse aqui por enquanto. Aí aqui, ó, nesse bloco, você pode vir aqui escrever qual é o compensador que você vai usar, que você vai estar usando. Então, só para explicar, imagine que você tem um compensador e você quer importar ele para cá. Você vem aqui, ó, índice de compensador. Ó, o C1. Eu inventei um C1 lá só para visualizar. Dou um OK aqui, ele vai importar. Olha como mudou aqui já. Esse C1, só para você ter uma ideia, ele era 2 sobre S. Eu tinha criado ele aqui só para a gente poder visualizar. Aí você vem aqui e está lá, ó, 2 sobre S. Ele foi importado. E dessa forma você consegue importar uma nova planta, mudar a planta, enfim. Vamos ao que importa então. Tá aqui, né? Ó, aqui tem diagrama de Bode. Aqui tem lugar das raízes. Aqui tem a resposta no tempo. O sistema está instável porque os polos estão provavelmente um pouquinho para a direita do eixo imaginário. Eu posso chamar outras formas de onda aqui, ó, new plot. Então, por exemplo, se eu quiser a resposta do sistema, new step, escolho R to Y, quer dizer, de R para Y, ó, de novo, olhando esse desenho. Eu quero a resposta dando um degrau em R, vendo o que vai sair no Y. R to Y, plota. É o que já estava aqui antes, na verdade. Eu só coloquei de novo o que eu já tinha. Imagina que agora eu quero outra forma de onda. Eu quero um step do mesmo jeito. Mas agora eu quero ver qual que é a saída desse cara se tiver uma perturbação aqui, ó, DU para Y. DU to Y. Vamos plotar. Qual que é a resposta do sistema com relação à perturbação? Ó, tá aqui instável também. Beleza, tá aí. Agora, vamos relembrar isso aqui. Ó. Eu quero erro de segmento de referência nulo. Para que eu tenha erro de referência nulo, o que eu tenho que ter? Nessa malha, nesse laço aqui, ó, CG,
do produto C vezes G tem que ter pelo menos um integrador aqui. Pode ser no compensador, pode ser na planta. Tem que ter um integrador. Tá? Agora, para eu rejeitar perturbação, não basta ter um integrador na planta. Aí eu sou obrigado a colocar um integrador no compensador, mesmo que a planta seja integradora. Mesmo que ela seja integradora, tem que ter um outro integrador aqui, tá? Só para vocês saberem. Por isso que muitas vezes a planta é integradora, ela vai ter erro nulo para degrau de referência, mas você ainda vai ter que colocar um integrador do compensador quando você quer que ela rejeite perturbação. Ok? Então vamos começar colocando um integrador aqui. Eu tenho que ter um integrador, tá? E eu já decidi que eu vou usar um PI. Lembra, o PI ele tem um polo na origem, no caso do contínuo, um polo na origem, e um zero em algum lugar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, vou tirar, se eu tiver marcado aqui como zoom, na hora que eu clicar aqui ele vai dar zoom. Então, vou tirar, deixar nada marcado. Ou eu pressiono o botão direito e venho aqui editar compensador, ou eu venho aqui e clico aqui para editar meu compensador. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir em preferências e vou mudar a forma como a função de transferência vai ser apresentada no compensador para zero pole gain. Senão ela vai estar nessa forma aqui de constante de tempo, que eu não quero, eu quero essa aqui. Aplico. Venho aqui, eu posso vir aqui agora. E com o botão direito, adiciono integrador. Então aqui está o integrador. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um zero agora, porque lembra, o PI ele tem um polo na origem e um zero em algum lugar aqui. Aí agora, onde eu coloco meu zero? Essa é uma boa pergunta. Eu posso colocar esse zero em qualquer lugar antes, mais à esquerda do polo. Eu posso colocar ele aqui, eu posso colocar ele aqui em cima, eu posso colocar ele aqui em cima. Tá? Então, são opções que a gente tem. E a gente precisa pensar agora, porque se eu coloco o zero aqui, eu venho aqui, né, selecionei meu zero e clico aqui. O meu lugar das raízes agora está aqui. Ó. Quando você tem um cancelamento polo zero, perfeito, é como se você, estou dando um zoom, né, vem aqui agora, ó, aí tem que ter a setinha marcada aqui para você poder arrastar com essa mãozinha o meu zero. Pra cá. Esse cancelamento polo zero perfeito é como se não existisse mais aquele polo que tinha aqui. Ele foi cancelado. Tá, agora aqui está o seu lugar das raízes, tá vendo? Então agora aqui eu consigo olhar, por exemplo, qual que é a resposta do meu sistema no tempo. Eu vou até passar para cá. Consigo olhar a resposta no tempo. Venho com o botão direito. Settling time, tempo de acomodação aqui. Lembra que em malha aberta, meu tempo de acomodação era de 10,6 segundos. Eu quero isso aqui em malha fechada agora. Porque como a gente viu aqui, ó, tempo de acomodação em malha fechada, aproximadamente tempo de acomodação em malha aberta. Isso aqui é uma coisa interessante pelo seguinte. O seu tempo de acomodação em malha aberta é o menor tempo que o sistema consegue. Nada é mais rápido que esse tempo de malha aberta. Então, se você falar assim, olha, o tempo de acomodação em malha aberta é de 10 segundos, 10,6 segundos, como está aqui, né? Não tem como você fazer ele ser mais rápido em malha fechada que em malha aberta. Porém, isso só é válido se você tiver indo do zero até o máximo da sua saída. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você quer. Você tem um carro, uma Ferrari, e você quer saber quanto que você vai de 0 a 100 km por hora nessa Ferrari. Aí você fala, eu gastei 4 segundos. Vamos considerar aqui que a velocidade máxima dela é 100 km por hora. Só para a gente entender. Então você gastou 4 segundos para chegar nesse valor. Seria seu tempo de acomodação, né? Beleza. Mas, e se eu não quiser chegar a 100 km por hora? Se eu quiser chegar a 50 km por hora, que é a metade do tempo. Aí você vai falar, eu vou gastar 2 segundos. Então, se eu estiver trabalhando com o meu controle num valor abaixo do meu valor máximo, não estou indo de 0 até o meu valor final aqui, estou indo só até a metade, só quero ir de 0 a 2, eu quero de 0 a 1, ou de 0 a 100, de 0 a 50, no caso lá do meu carro. Você consegue ser 2 vezes mais rápido, porque você está jogando toda a energia de uma vez, mas você só quer chegar aqui na metade. Então, deixar o sistema em malha aberta mais rápido, em malha fechada,
Mais rápido que malha aberta só vai funcionar e só vai conseguir isso quando você estiver abaixo do seu limite máximo aqui, ó, da variável de saída. E, por exemplo, se você dobrar a velocidade em malha fechada, ele vai conseguir ter uma velocidade 2 vezes maior desde que você esteja até na metade do valor final. Se você quiser, por exemplo, quadruplicar esse tempo de malha fechada, fazer ele 4 vezes mais rápido que malha aberta, até 1/4 do valor final aqui, ó, ele consegue fazer em 4 vezes mais rápido. Em teoria, tá bom? Ele vai conseguir. Só que, mais do que isso, se você quiser mais do que isso aqui, mais do que 1/4, vamos supor, até a metade, você está com 4 vezes mais rápido, não vai acontecer. O que vai acontecer na prática? Você vai ter um problema que é a saturação. Na verdade, na entrada da sua planta aqui, ó, você tem que colocar um saturador. É uma coisa que a gente vai, quando for simular o sistema, você tem que incluir para tornar ele mais realista. Deixa eu até ver aqui qual que é. Saturation aqui, ó. Então, você precisa acrescentar essa saturação aqui, que tem um valor máximo e mínimo. Então imagine que a sua planta, o valor máximo é 0, o valor mínimo é 0 e o máximo é 1. Qualquer coisa fora disso, ele satura. Então, não adianta você ter um compensador muito rápido, por quê? Porque ele vai tentar jogar 3, 4, 5 aqui, só que ele satura em 1. É a potência máxima da sua planta. Esse 1 seria o quê? 100% de energia. É o máximo que você consegue jogar no seu processo. O seu compensador, ao dizer que ele vai ser mais rápido que malha aberta, querendo jogar 200%, 300%, só que não é possível, não é fisicamente possível. Tá? Então, por isso que é importante você ter isso em mente e tentar evitar. Dá para colocar ele mais rápido? Dá. Tá? Como eu falei, se você estiver trabalhando aqui embaixo, ó, ele vai ser mais rápido, mas aqui ele já vai saturar. Depois a gente volta nisso de novo, tá? Falar sobre essa questão. Voltando para o lugar das raízes, eu quero então, ó, não adianta eu colocar 3,8 segundos aqui. Eu quero deixar isso aqui mais lento. Eu posso simplesmente vir aqui. Observa como esse polo está vindo mais perto aqui do eixo imaginário. Ele está ficando mais lento. Está mais lento. Tempo de acomodação aqui, 8,53. O que eu vou fazer? Vou pegar, em vez de ficar arrastando ali, eu vou simplesmente mudar aqui. Ó. Deixa eu botar um segundo, ganho 1 para ver. Ó, ganho 1, ele tem complexo conjugado. Ali estava quase 0,5. 0,5, ele já está com 9,06. Um pouco, 0,45. 10,2. Era 10,6, né? Ficou 0,4. 11,7. Como eu falei, aproximadamente. Não precisa ser tão precioso aqui, não.